Meninos são mais fortes que meninas? Bom, parece uma pergunta bem direta, né? Mas a ciência por trás dela conta uma história muito mais complexa e que, olha, começa bem antes do que a maioria das pessoas imagina. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa pesquisa nova, gigantesca, que traça essa jornada da força desde o nascimento até a adolescência. Então, vamos direto ao ponto. A gente tende a pensar que as diferenças de força entre meninos e meninas só dão as caras lá na puberdade. Mas, e se os dados mostrassem que a história começa, na verdade, no primeiro dia de vida? A resposta para essa pergunta pode mudar um pouco a forma como a gente entende o desenvolvimento humano. E pode acreditar, a última grande resposta científica para essa questão já tem quase 40 anos. O que a gente tem agora é uma atualização. E que atualização? É uma que troca especulações antigas por conclusões baseadas numa quantidade de dados que é, sinceramente, impressionante. E aqui dá para ter uma ideia do tamanho do salto. Em 1985, a análise se baseava em só 4 estudos, com umas 3.000 crianças, todas dos Estados Unidos. Agora, a gente está falando de uma meta-análise, que é basicamente um superestudo que combina os resultados de outros 169. Isso dá quase 350.000 crianças de 45 países diferentes. A escala é outra, é um mundo de diferença. É claro que o estudo de 1985 tinha lá suas limitações. Com dados tão restritos, a conclusão de que as diferenças eram mais sociais era mais uma hipótese do que um fato comprovado. Faltavam peças importantes no quebra-cabeça, sabe? Especialmente sobre os primeiros anos de vida das crianças. Então, vamos nessa! Vamos embarcar nessa jornada cronológica que essa nova pesquisa nos permite fazer, mapeando a evolução da força desde os primeiros dias de vida até o finalzinho da adolescência. Essa linha do tempo aqui resume bem a história que os dados contam. Começa com uma pequena vantagem para os meninos já no nascimento, que fica ali, estável durante a infância. Mas aí, olha que curioso. Algo diferente acontece por volta dos 11 anos, um pouquinho antes da diferença disparar na adolescência. Vamos entender cada uma dessas fases. Durante a maior parte da infância, os níveis de força são bem próximos. A força de uma menina é, em média, uns 90% da de um menino. Ou seja, a diferença existe, mas ela é pequena. Essa é a realidade para a primeira década de vida. E então, acontece algo que a gente não esperaria. Lá pelos 11 anos, a diferença de força, na verdade, diminui. Por quê? A resposta mais provável é o início da puberdade. Como as meninas, em média, entram na puberdade primeiro, elas dão aquele estirão de crescimento que, por um momento, quase empata o jogo. Mas essa aproximação é só temporária. Depois dela, a diferença não só volta, como ela se expande, e muito. Aos 16 anos, a força de uma menina passa a ser, em média, 65% da de um menino. É uma mudança gigantesca que acaba definindo o padrão que a gente vê na vida adulta. Então, o ponto central é esse. O grande motor por trás dessa separação nos gráficos é a puberdade masculina. São as transformações hormonais e de desenvolvimento que acontecem nos meninos a partir dos 12 e 13 anos, as grandes responsáveis por criar essa diferença tão substancial de força. E isso nos leva da pergunta "o quê?" para a pergunta "por quê?". Se a puberdade é o gatilho, quais são os mecanismos biológicos que estão por trás disso tudo? E a pesquisa nos dá respostas bem claras. Vamos começar pelo básico, altura e peso. No nascimento, os meninos são um pouquinho maiores. Mas, aos 11 anos, a situação se inverte. As meninas se tornam, em média, mais altas e mais pesadas, o que bate direitinho com aquele momento em que a diferença de força diminui. Depois, a partir dos 14, os meninos assumem a liderança de novo e é aí que a força dispara. Mas não é só uma questão de tamanho, viu? A composição do corpo também importa. Mesmo antes da puberdade, com a mesma altura e peso, os corpos já são diferentes. Meninos tendem a ter mais massa magra, ou seja, músculos, e as meninas mais massa gorda. A puberdade masculina basicamente pega essa diferença inicial e amplifica de forma drástica. E aqui entra em cena o principal agente hormonal, a testosterona. Durante a puberdade masculina, os níveis desse hormônio aumentam de 20 a 30 vezes. É esse boom que impulsiona um crescimento muscular massivo e explica por que a diferença de força fica tão grande na adolescência. Ok, a biologia parece ser o fator principal, mas e os aspectos sociais e o ambiente? Será que as mudanças na sociedade, como a maior participação de meninas nos esportes, ou as diferenças culturais pelo mundo afora, será que isso não muda o padrão? A pesquisa também foi atrás dessas respostas.
O autor do estudo, James Nuzzo, é bem direto na sua conclusão. Com base em todos os dados coletados, a evidência aponta fortemente para a biologia como a principal causa, o que vai na contramão daquela suposição antiga de que os fatores sociais eram os mais importantes. E olha só que dado fascinante. Ao longo das décadas, a diferença de força até diminuiu um pouquinho para as crianças mais novas, mas para os adolescentes, ela se manteve incrivelmente estável desde os anos 60. É como se a puberdade viesse e zerasse qualquer pequena mudança que acontece na infância. Isso nos leva a um ponto super importante. O aumento da participação feminina nos esportes foi uma coisa fantástica, muito positiva, mas não alterou essa diferença fundamental de força que surge depois da puberdade. A biologia da puberdade masculina continua sendo o fator que predomina. E esse padrão não é algo restrito a um lugar só. Ao comparar dados de 45 países, os pesquisadores viram a mesma história se repetir. Dos Estados Unidos à China, o desenvolvimento da força segue um caminho muito parecido, o que reforça ainda mais a base biológica dessa diferença. Então, o que essa montanha de Davos nos revela no final das contas? Vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e ver a imagem completa que se forma. Resumindo, a história da força é assim. Começa com uma pequena diferença lá no nascimento, que se mantém pequena durante a infância. Aos 11 anos, tem uma breve aproximação por causa da puberdade feminina. Mas logo depois, a puberdade masculina entra em cena com tudo e cria uma diferença bem grande, que se estabelece lá pelos 16 anos. E a causa principal, como a gente viu, aponta para a biologia. E tudo isso nos leva a uma pergunta importante. Entender essa trajetória biológica não é para limitar ninguém, pelo contrário, é para a gente ter uma visão mais clara do desenvolvimento humano. Então, como podemos usar esse conhecimento para criar programas de saúde, de esporte, de bem-estar, que atendam melhor às necessidades de meninos e meninas em cada fase da vida? Toda essa análise que a gente fez foi baseada numa meta-análise de James Nuzzo, que foi publicada como um preprint, que é uma versão prévia de artigo científico, lá na SportRx, uma plataforma de pesquisa aberta na área de cinesiologia. E o mais legal é isso, é ciência aberta. A pesquisa e os dados estão disponíveis para qualquer pessoa que queira conferir. É assim que a gente garante que o nosso conhecimento continue sempre evoluindo com base nas melhores evidências que a gente tem.